Está começando a Rádio Panorama CRVG. Com a apresentação de Bruno Souza. Todas as informações sobre Vasco da Gama você só encontra aqui. DJ, vamos acordar. Então solta a vinheta aí, compadre. Acorda aí, galera! Bom dia, ouvintes vascaínos! Está começando mais um programa da Rádio Panorama CRVG para o seu deleite! É isso aí! E eu sou o Bruno Souza, apresentador desse programa, e quero levar para vocês todas as informações precisas sobre o Vasco da Gama, mas de um jeito bem descontraído e dinâmico, galera. E é hora de acordar, é hora de agitar com os hits da Rádio Panorama CRVG. Então, fica no clima aí com esse ritmo aqui, ó. I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go, 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 CRVG. Bom, galera, o Vasco enfrenta hoje em São Januário a Ponte Preta, né? A nossa famosa macaca, às 19h30, né? Que é o horário da noite, né? Já considerado o horário da noite, para a partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. E o Vasco vai tentar buscar sua primeira vitória da competição, porém, a equipe da Ponte Preta está em alta e não será fácil derrotá-los. Mesmo estando dentro de casa, vai ser difícil aí derrotá-los. No caso, a Ponte Preta. O Vasco segue com 3 pontos e está na 17ª colocação na tabela. E já a Macaca
está com 8 pontos e segue ali na terceira colocação na tabela. E o Vasco, ganhando hoje, chegará a 6 pontos e pode encostar momentaneamente na 10ª colocação. E vamos à chamada dos destaques da notícia do programa de hoje. Então, vamos lá! Que deve ser próximo reforço do Vasco. Uma grande surpresa aí para nossa torcida vascaína aí. Emerson Sheik, posso dizer para vocês que tá bem encaminhadas as negociações dele com relação a sua possível contratação ao Vasco, né? Mas daqui a pouquinho vou estar aí, né, comentando para vocês com relação a essa notícia aí do Emerson Sheik. Possível chegada de Sheik e renúncia de Butler. Dagoberto volta ao time titular e encara a Ponte Preta. Abre aspas, não temos nada de água de salsicha, diz aí o Eurico. O que ele quis dizer, hein? E daqui a pouquinho vou estar passando para vocês a escalação completa do jogo entre Vasco e Ponte Preta de logo mais. Notícias em destaque do programa de hoje, e na sequência iremos ter a participação deles, dos ouvintes da Rádio Panorama CRVG, diretamente do WhatsApp. Meus amigos, e a galerinha aí vai estar enviando para nossa rádio aquelas perguntas inteligentes e vou tentar aí respondê-los na medida do possível. Mas tudo isso é só daqui a pouquinho, hein, galera, então não saiam daí, hein.
do Panorama CRVG. Bom, galera, vamos agora com informação. E a primeira notícia a ser abordada no programa de hoje é essa aqui, ó. Emerson Sheik deve ser o próximo reforço do Vasco. Então, vou estar passando essa notícia para vocês agora. Vamos lá! Pelo Corinthians para negociar com os outros clubes, o experiente atacante indicou que aceitará a redução salarial e deve ser o novo reforço vascaíno. E de acordo com as pessoas próximas a Emerson, a saída dele do Parque São Jorge ocorrerá ainda nesta semana. E restam pequenos ajustes para concluir a troca de equipe. E desde a derrota do Corinthians para o Fluminense, Tite atendeu uma determinação da diretoria e não utilizou mais o Sheik, cujo contrato se encerra em 31 de julho e não será renovado. Ausência da lista dos relacionados para pegar o Palmeiras no último domingo, o atacante apenas treina enquanto aguarda o acesso que deve ocorrer com o Vasco. As conversas entre a direção vascaína e Emerson ocorrerá há alguns dias. E defender o Vasco, inclusive, é desejo antigo do jogador e de seus familiares, além de oferecer ao Sheik a possibilidade de voltar a morar no Rio de Janeiro. E por pouco, antes de se tornar um reforço do Corinthians, em 2011, ele não fechou com o clube carioca, inclusive. E a direção do Corinthians aguarda o acerto com ansiedade para economizar e deixar o Emerson Sheik seguir seu caminho. E ele ainda tem um pouco mais de 1 milhão a receber em salários referente ao contrato que vai até julho. E para ser liberado ao Vasco, o atacante abrirá mão de uma parte do seu valor. E em São Januário, o teto salarial é de 150 mil, mas por Sheik se admite a pagar um pouco mais que isso. E a pressa do próximo clube contar com o Emerson deve fazer, inclusive, que ele não tenha a despedida planejada pelo Corinthians. E a ideia da direção e a comissão técnica era preparar uma homenagem no próximo jogo do Campeonato Brasileiro em Itaquera, no dia 13, contra o Internacional, galera. Então tá aí, parece que tá mais do que encaminhada aí a contratação do Emerson Sheik, né? E tudo leva a crer que ele vai querer reduzir um pouquinho seu salário para poder jogar no Vasco. Logicamente ele não deve nem jogar pelos 150 mil, mas deve jogar um pouquinho mais. Deve ser na casa dos 200 ou 300 mil, né? E a diretoria vai pagar um pouquinho mais para ter o Emerson Sheik aí. O que eu tenho para dizer sobre isso, galera? O Emerson Sheik é um atacante que já tem uma rodagem, é experiente, já foi campeão brasileiro pelo Flamengo, já foi campeão brasileiro pelo Fluminense e também campeão brasileiro pelo Corinthians. Assim, é um jogador pé quente, né? Um jogador por onde ele passa, ele conseguiu conquistar título, exceto no Botafogo, né? No Botafogo ele não viveu um bom momento, mas mesmo assim não é um bom atacante, é um cara que ele tem velocidade, ele sabe servir bem os seus companheiros de equipe, e é um jogador que vai agregar muito valor no nosso time do Vasco, que atualmente está muito carente aí de um cara que possa fazer essa assistência para os atacantes. Embora eu ache que o Vasco precisava trazer alguém para o meio campo, né? Mas o Vasco está sempre trazendo alguém para o ataque, e muitas das vezes não digo que a nossa carência seja o nosso ataque, mas sim o nosso meio campo. Mas de qualquer forma, o Emerson Sheik, ele vindo ao Vasco, ele vai agregar muito valor, já vai vir com status para ser titular nessa equipe, até porque é um jogador que eu acredito que vai treinar e com certeza vai conquistar o espaço rapidamente para ser titular nessa equipe, ao lado do Gilberto e também do Dagoberto, né? Agora resta saber como é que vai ser feita essa escalação com esses jogadores, né? Porque se o Emerson Sheik possivelmente possa vir jogar no Vasco e ser titular, não dá para também ter o Dagoberto também como titular, né? Ou seja, o Dagoberto tem que ser banco de reserva e abrir mão de ter 3 homens de ataque e deixando assim, então, uma possibilidade de ter uma deixa para um jogador de meio campo, né? O Vasco tem que jogar no 4-4-2 para poder dar um equilíbrio do meio campo e para o ataque, né? O Emerson Sheik é um jogador que volta muito para marcar, um jogador que perturba a defesa, né? Ele tem uma boa puxada de contra-ataque, então acho que só com a presença do Emerson Sheik para poder fazer todas essas jogadas já é o suficiente.
o Dagoberto já não está conseguindo fazer exercer a função de um camisa 10. Então seria mais fácil, mais prático montar um homem para uma criação de jogada do que você improvisar um atacante nessa posição que não vai dar certo, né? E como sempre digo, né, o Vasco precisa hoje de jogadores que possam fazer essa puxada de contra-ataque com qualidade, com velocidade. E hoje não temos esses jogadores que possam fazer essa puxada, né? E para isso, se o Vasco ainda não consegue trazer alguém no mercado, tem como ainda dentro do nosso elenco aí filtrar alguém que possa ter esses requintes de ser um jogador para esse meio campo, né? Você pode ter o Jacques Calcaia, que possa ser um falso volante, um falso meio campo, né? Mas como ele já é um volante que não posso dizer nem não é aquele volante de marcação, mas é um volante moderno, mas que possa ir fazer aquela função de meio campo, não tem problema nenhum. Também tem o Matheus Índio, que pode ser muito utilizado, que tem que ser mais lapidado, Bercute, o próprio Bernardo, por mais que ele não seja um jogador para ser titular, mas tá aí como uma boa opção aí. Quer dizer, tem que pegar os bons jogadores que nós temos no elenco ainda, que possam ser utilizados aí para poder fechar aí, vai poder dar uma dinâmica, tem que ter um equilíbrio do meio campo no nosso ataque. Não dá pra gente ficar só botando a responsabilidade em cima do Júlio Santos, é porque o Júlio Santos, a gente sabe muito bem que ele não tem essa capacidade toda aí de manusear bem um ataque com 3 atacantes, né? Quer dizer, ele não tem todas essas características. Ele é um jogador que tem um bom passe, tem um bom lançamento, mas é um jogador que candecia mais o jogo do que ser aquela grande referência para ser um jogador de criação de jogadas. Beleza, galera? Bom, passando aqui uma outra notícia, o Eurico, né? O Eurico, ele opina sobre a possível chegada do Sheik, como eu já tinha acabado de falar aqui para vocês, né? E com relação também à renúncia de Butler, de Blatter, né? Blatter, Joseph Blatter. Então vamos à notícia do Eurico agora, vamos lá! Quem recebeu outro reforço de peso para a temporada de 2015 ainda está longe de acontecer. E após a contratação do Dagoberto, os Cruzmaltinos sonham com os nomes de Diego Souza, Emerson e Luiz Fabiano. E o nome do Sheik, aliás, foi comentado pelo presidente Eurico Miranda durante uma inauguração da pousada do Almirante. O mandatário garantiu que não há negociação com o atacante do Corinthians, mas deixou no ar a possibilidade para o futuro desde que o mesmo se enquadre na política financeira do clube. Abre aspas. Se eu gostaria ou não falei nada e não dei a delegação a ninguém para falar por mim. Talvez, quem sabe, né? Gosto de todos os jogadores, desde que eles se enquadrem na situação financeira do Vasco. E na minha opinião, ele teria todas as condições de vir para o Vasco, mas precisa se enquadrar na questão financeira. É preciso falar com o treinador, ver o que ele pensa. E pode ser, mas hoje não tem nada, é zero mesmo. Se eu não souber de uma negociação do Vasco, é porque ela não existe. Hoje a chance é 0 e depois pode virar 10. Repito, hoje não tem nada. Mas olha a redundância, pode ser que amanhã elas comecem a começar. Isso é então o Eurico Miranda. E com a folha salarial considerada baixa na Série A do futebol, cerca de 3 milhões, a diretoria abre mão do teto imposto para o início da temporada para as contratações e atenta ao mercado. E o limite de 150 mil para contratações será respeitado, sempre garante os dirigentes vascaínos, o que praticamente inviabiliza jogadores renomados, no caso de Emerson Sheik. Em fim de contrato com o Corinthians, Sheik, de 36 anos, recebe mais de 500 mil no time paulista. E em entrevista recente à Globoesporte.com, o dirigente vascaíno avisou que o jogador precisaria aceitar receber menos de 200 mil. Abre aspas. Tem uma vontade enorme de um dia andar de Maserati, mas não dá mais pra mim. Não tenho mais condição. Não adianta eu ter vontade se eu não tenho condições. Hoje eu só gosto eu gosto de que posso alcançar. E o que eu não posso, deixo de gostar. Aprendi isso. Frisou aí o Eurico Miranda. E com relação à renúncia de Blatter, né? Joseph Blatter,
O presidente vascaíno comentou também a renúncia de Joseph Blatter à presidência da FIFA. E Eurico deixou claro que nunca tomaria essa atitude. Abre aspas. Ele deve ter tido seus motivos. Eu pessoalmente jamais renunciaria a qualquer coisa. Mas é uma coisa minha. Qual fosse o problema que eu precisasse enfrentar. Pelo que eu vi das declarações dele, parece que foi um problema de governabilidade. E que tenha sido isso mesmo. Eu espero que isso não traga problemas sérios para o futebol brasileiro. O que eu defendo é que o futebol estava sendo dominado por empresas e empresários. E a FIFA estava pelo menos tentando regulamentar essa situação. A base do Vasco mesma foi destruída porque entregaram a ela as pessoas que visavam seus interesses pessoais. E hoje eu posso garantir que os jogadores são do Vasco. A FIFA já tinha regulamentado isso e espero que não haja a mudança radical. E os clubes não podem virar barriga de aluguel. Então tá aí, né? A declaração do Eurico com relação ao Sheik e com relação também ao Batley, né? Mas sabemos que, falando pela parte do Batley, da renúncia do Batley, nós sabemos que não é muito bem questão de... Pode ter que seja mesmo, até questão de governabilidade, mas tem muitas coisas aí por trás aqui que fizeram ele pedir renúncia, né? A gente sabe que há uma pressão aí em cima dele, né? Ele mesmo estava comentando isso oficialmente, aí, deu uma nota oficialmente aí, que teve muita gente aí que estariam fazendo pressão em cima dele e ele se achou incomodado e preferiu a renúncia. Mas a gente sabe muito bem que é basicamente isso, né? Ele sofreu uma pressão, mas sabendo que também estaria sendo investigado pelo FBI. Entendeu? Então, quer dizer, ele, ao mesmo tempo que foi reeleito, ele viu que a pressão ia entrar muito maior para cima dele, ele acabou aí renunciando, sabendo que as coisas poderiam até ser pior para ele se ele fosse continuar à frente ainda da FIFA. Agora, com relação ao Sheik, bom, ele tem desmentido para poder tentar um pouquinho sair desse assunto do Sheik, mas a gente sabe muito bem que já é do interesse da diretoria e com relação à contratação do Sheik já está tudo encaminhado, né? Já está tudo nos conformes aí. Agora só falta mesmo só detalhes, ajustes para poder já oficializar aí a contratação do Sheik ao Vasco. E a gente sabe que o Sheik tem tudo para poder agregar valores aí pro nosso time, então isso já é o bastante, né? Bom, galera, uma outra notícia que eu quero passar para vocês com relação ao Dagoberto, né? O Dagoberto tá aí voltando ao time titular e já encara a Ponte Preta. Então, vamos à notícia do Dagoberto agora. Vamos lá! Justamente ainda está nos campos das suposições, e o Emerson Sheik, apesar de completar 37 anos e há 2 temporadas sem repetir as atuações que consagraram para o Corinthians, Fluminense e Flamengo, virou novo desejo da diretoria para o ataque. Já em realidade, sempre em desvantagem em relação ao mundo ideal, atende pelo nome de Dagoberto, é apresentado cercado de expectativas, mas ainda longe de empolgar. E será com o retorno do atacante que o time entrará em campo nesta quarta-feira às 19h30 em São Januário para encarar a Ponte Preta e buscar finalmente a primeira vitória no Brasileiro. E o jogador, emprestado pelo Cruzeiro, leva tempo demais para dizer o que veio. Desde que chegou ao Vasco, atuou em 10 partidas e teve mais precisamente 614 minutos em campo e marcou apenas um gol. E aos 32 anos, foi contratado para fazer o que espera de Emerson Sheik, caso o veterano jogador seja contratado: decidir jogos. Vale ressaltar que Dagol não tem feito jus ao apelido também, porque frequentemente tem sido escalado como meio pelo técnico Doriva. O problema é que na função o destaque até agora não veio. O jogador ainda não conseguiu uma assistência neste Campeonato Brasileiro e o Vasco em 4 partidas tem apenas um gol marcado. Talvez justamente a realidade desanimadora seja o maior motivo para o sonho colorido do Vasco. E o presidente Eurico Miranda não escondeu o interesse em Emerson Sheik, com o contrato terminar com o Corinthians em julho, mas mandou um recado:
Para haver negociação, ele teria que se enquadrar aos nossos padrões financeiros do clube da Colina, abre aspas. Igual de todos os jogadores, desde que ele se enquadre no cenário do Vasco. Ele teria todas as condições de vir para cá. Pode ser, mas se perguntar, hoje não tem nada. Rigorosamente nada. Então tá aí, notícia aí com relação ao Dagoberto. Vai estar voltando aí hoje aí para enfrentar a Ponte Preta. E eu já tinha falado já em outra hora, já no programa já de hoje. E já nos programas anteriores que se o Dagoberto continuar jogando como meio campo, talvez ele não vai render o esperado como ele poderia estar rendendo como atacante, né? E é aquele lance, né? O Dagoberto ele não está conseguindo se informar, ele está um pouco apático. Não é ainda nem de longe aquele atacante que estourou no Atlético Paranaense, no São Paulo, né? Está muito longe da sua forma física ideal, né? Quer dizer, o Dagoberto também vive aquele drama também, que vira e mexe, está sendo lesionado. Quer dizer, nós estamos vendo um Dagoberto já em fase final da sua carreira, né? Quer dizer, já dá requinte de que vai realmente se arrastar no futebol e de repente aí vai se transformar um ex-jogador em atividade. Espero que o Dagoberto não chegue nesse ponto aí, estando já no Vasco, né? Eu espero que ele ainda possa ter momentos melhores aí no Vasco. Ele já teve até alguns momentos bons no Campeonato Carioca, principalmente até na final, mas ainda está muito longe ainda de ser aquele jogador que teve um grande destaque no Atlético Paranaense, teve um grande destaque no São Paulo, mas quando chegou no Cruzeiro não foi aquele mesmo jogador, né? Só foi apenas um complemento, né, daquele bom elenco do Cruzeiro, que foi campeão, foi bicampeão, né, de consequência, né, de 2013 e 2014. E esperamos aí que o Dagoberto ele possa se engrenar mais ainda no futebol. Mas jogar nessa posição, não sei se ele vai conseguir render, até porque não é a função dele servir jogadores na meiuca, e sim mais adiantado no ataque. Beleza, galera? Bom, outra notícia também que vou estar aqui passando para você, né? Abre aspas. Não temos nada de água de salsicha, diz aí Eurico. Essa aí foi uma declaração em notícia e vou estar passando para vocês agora. Então, vamos lá! Rebaixamento, o torcedor está preocupado, e com razão, né? O Vasco, porém, não vai cair. Quem garante e manda recado para os mais pessimistas é o presidente Eurico Miranda, e confiante no elenco que tem e na primeira vitória no Brasileirão às 19h30 contra a Ponte Preta em São Januário, o dirigente, entretanto, admitiu que está atento ao mercado e deixou as portas abertas para o nome da vez, Emerson Sheik. Comunicado oficialmente pelo Corinthians que não terá o seu contrato renovado, o atacante de 36 anos foi autorizado a negociar com os outros clubes, e o Vasco seriam um dos interessados, mas, em tom enigmático, Eurico Miranda afirmou que ainda não procurou o jogador. Abre aspas. Se eu gostaria, caso de ter o Emerson ou não, talvez, quem sabe, pode todos os jogadores, desde que se enquadre na situação financeira do Vasco. Ele teria todas as condições de vir, mas precisa se enquadrar nessa questão. Vamos começar com o treinador e ver. Porém, hoje não tem nada, é 0, depois pode virar 10. E olha a redundância, pode ser que amanhã as coisas comecem a começar. Ironizou o Eurico, que inaugurou ontem a pousada Amadeu Pinto da Rocha, uma estrutura para abrigar até 60 jogadores das categorias infantil e juvenil do clube. E o fator econômico, de fato, é o principal entrada para o acerto. E se por um lado voltar a jogar no Rio de Janeiro seduz o Emerson Sheik, no Corinthians o atacante recebe pouco mais de 500 mil por mês, um valor muito acima do que o Vasco pode oferecer. E o clube tem trabalhado com teto salarial de 150 mil e não abre a mão disso, abre aspas. E sempre tive vontade de andar de uma Maserati, mas hoje não dá mais pra mim. Não adianta eu ter vontade e não ter condições. No Vasco é a mesma coisa, só gosto do que posso alcançar, e o que eu não posso, eu deixo de gostar. Isso aí, o Eurico avaliando o grupo.
E abre aspas também, continuando aqui na emenda da declaração do Eurico. O Vasco está com um time para disputar lá em cima na tabela. Sempre digo para os mais pessimistas. Se eu estivesse na presidência, o clube não teria caído em 2008. Portanto, não vai ser rebaixado agora. Também não vai disputar o brasileiro para ficar na água de salsicha. Não temos nada de água de salsicha. Não vejo motivo para tanta preocupação. Completou aí o Eurico Miranda, né? O Eurico Miranda a gente sabe, né? Que esse é o jeito dele polêmico, autêntico de ser, né? E ele é um cara otimista, né? Ele tenta passar com todas as suas forças aí pra torcida, o seu otimismo, que o Vasco ainda pode galgar muita coisa no campeonato ainda, durante essa competição até o final do ano, né? Quer dizer, mesmo o Vasco ter começado muito mal no Brasileirão, né? Em 4 jogos não teve nenhuma vitória, né? A mais recente derrota foi agora, esse domingo passado, que perdeu de 3-0 e poderia ter perdido até muito mais, né? O Vasco jogou muito mal. Quer dizer, o Eurico ainda tem uma confiança ainda nesse elenco que ainda pode galgar alguma coisa aí na competição até o final do ano. Agora, resta saber como é que vai ser isso, né? Quer dizer, o Vasco, eu já vim cantando essa pedra há um bom tempo. Quem já me acompanha aqui na Rádio Panorama CRVG sabe muito bem que eu já vim cantando essa pedra há muito tempo aqui, que o Vasco precisaria trazer um homem de meio campo para fazer essa bola chegar com qualidade no ataque. Tô falando isso direto, mas, quer dizer, não sei se a minha programação chega até a diretoria, se a diretoria consegue me ouvir, mas a gente sabe muito bem que a nossa carinha hoje em dia não está nem no nosso ataque, mas sim no nosso meio campo. E uma coisa que está mais acontecendo no nosso elenco é o fato que a comissão técnica, né, liderada aí pelo Doriva, ele não está dando oportunidade para aqueles jogadores que precisariam ter a oportunidade de jogar no meio campo, né? Como já tinha citado aqui, o Biancucci, Matheus Índio, o Calcaia, que já tá apto para jogar. Quer dizer, se não der oportunidade para esses caras jogar, o Vasco vai ficar aí, ó, nessa pindaíba, vai pegar uma Ponte Preta hoje, como por exemplo, e o Doriva quer fazer a mesma coisa que aconteceu no Carioca, montar o mesmo elenco, com a exceção da mudança aí do goleiro Martin Silva, que já está agora com a seleção uruguaia para a Copa América, e na cabeça de área com o Diguinho, né? Parece que o Serginho ainda está se recuperando ainda de uma lesão leve, né? E vai ter o Diguinho no seu lugar. Agora, fora isso, praticamente o mesmo time que jogou a final do Campeonato Carioca. Mas nós temos que lembrar que o final do Campeonato Carioca não é parâmetro para o Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato Brasileiro já vem dizendo já há um bom tempo que é uma competição totalmente qualificada. São clubes, assim, vai encontrar times de alto nível, times que jogam a Libertadores. Quer dizer, não tem um parâmetro com os times do Campeonato Brasileiro com os times do Campeonato Carioca, que é baixo nível, né? São times de baixo nível, assim, que não dá pra ficar aqui comparando com vocês, né? Quer dizer, então acho que o Doriva ainda, assim, dá a entender, né, que parece que a ficha do Doriva ainda não caiu, né? Que a gente está disputando o Campeonato Brasileiro, a gente não está disputando mais Campeonato Carioca. E as mudanças precisam começar dentro do nosso elenco. Enquanto as contratações ainda não vêm, principalmente por meio campo, nós temos que buscar a solução caseira. Qual é a solução caseira? Filtrar dentro do nosso elenco aquele jogador que pode ainda ter chance de poder fazer diferença no nosso meio campo. E o Doriva sempre continua batendo a mesma tecla no Bernardo, Marcinho, Bernardo. Aí quando não é Marcinho, é John Clay, Marcinho, Bernardo. E vai ficar nisso aí até quando? Hein? Até quando nós vamos ficar nessa pindaíba? Até o time voltar pela terceira vez para a Série B? E essa não é a ideia, né? Quer dizer, eu acho que o Doriva precisa botar a cabecinha dele no lugar, a ficha tem que cair, que nós estamos disputando o Campeonato Brasileiro e as mudanças precisam ser alcançadas agora, elas precisam ser mudadas agora. Se não conseguir mudar esse time, tirar essa questão de 3 atacantes e botar a formação de 4-4-2, deixar uma coisa mais padrão pro futebol do Vasco hoje, vai ficar complicado. E nós vamos lutar aí pra gente não ser rebaixado, né? Infelizmente a realidade está se encontrando aí. O Eurico sabe muito bem que as coisas não estão indo bem como a gente queria que fosse acontecer de início de Campeonato Brasileiro. Tudo bem, o campeonato ainda está começando, tudo mais, dá para se ter uma boa recuperação, mas
se a gente começar a construir o resultado agora de início, já fica legal pro Vasco manter a regularidade. Agora, se começar mal, pode ser que termine mal, né? Quer dizer, as mudanças tem que começar agora, não pode deixar para depois, não, tem que começar agora, entendeu? Mas o Dorival montando esse time aí que ganhou, praticamente é o mesmo time da final do Campeonato Carioca, aí fica difícil, né? Quer dizer, vai pegar ainda mais uma Ponte Preta, que é uma equipezinha qualificada, né? Quer dizer, a Ponte Preta já tem feito bons jogos aí e tem alcançado bons resultados. Quer dizer, dentro de casa, contra uma equipezinha até qualificada, vai ser complicado, né? Vai ser complicado. Bom, para a gente poder encerrar aqui as nossas principais notícias em destaque do programa de hoje, vou passar aqui para vocês rapidamente aqui a escalação completa do jogo entre Vasco e Ponte Preta. Então vou passar para vocês agora. Vamos lá! Então, começando com a escalação do Vasco, que é o mandante do jogo, né? Vamos começar com o goleiro Jordi, né? O nosso jovem goleiro Jordi. Desejo até que ele tenha boa sorte aí no jogo de hoje, que ele possa agarrar muito bem e possa substituir a altura do Martin Silva. E nós temos aí o lateral Maxson, Luan, Rodrigo, e na lateral esquerda nós temos o Cristiano. Dupla de volante, Guianzu e Diguinho. E como no meio campo nós vamos ter o Júlio Santos e o Dagoberto recuado fazendo aquela função de meio campo. E no ataque iremos ter Rafael Silva e Gilberto. E o técnico todo mundo já sabe que é o Dorival. Agora, a Ponte Preta, vou estar aqui passando para vocês também a escalação da Ponte Preta. Nós temos no gol Marcelo Lomba, na lateral direita nós temos Rodinei, na zaga Thiago Alves e Pablo, e na lateral esquerda Gilson. Dupla de volante, Josimar e Fernando Bob, e fazendo aquela meiuca ali central, somente eles isolados ali, o Renato Cajá. E o ataque são 3 atacantes que a Ponte Preta utiliza aí, que é o Felipe Azevedo, Birubiru e Diego Oliveira. E o técnico é o Guto Ferreira. E o jogo, todo mundo já sabe, aí vai ser em São Januário e vai ser no horário das 19h30, tá? Horário de Brasília, galera, sempre fiquem ligados que é o horário de Brasília, tá? E quem quiser ir em São Januário para poder ver esse jogo aí do Vasco Ponte Preta, vai lá, fiquem à vontade, já adquira já o seu ingresso aí, boa sorte, que vocês possam ir e voltar do estádio com segurança, vocês possam curtir bastante aí com a família, quem quiser levar a família aí, leve lá, que fica à vontade, entendeu? E vamos torcer aí porque o Vasco possa sair logo com essa primeira vitória que já tá demais, né? 4 jogos aí no Brasileirão sem nenhuma vitória, já começa a incomodar e muito. Agora é o momento deles, né? Da participação dos ilustres ouvintes da Rádio Panorama CRVG, diretamente do WhatsApp. Meus amigos. E vamos começar lá no grupo 1, que é o do Panorama CRVG. E vamos começar então com a pergunta do Paulo Cousani, né? Um estreante aí, o Paulo Cousani, que entrou pouco tempo aí no nosso grupo. E já está enviando uma pergunta aqui, uma pergunta até bastante inteligente, né? E ele fez a seguinte pergunta. Não seria a hora certa para o nosso treinador apostar nos meninos das categorias de base para sanar essa deficiência na armação da equipe? E por que as nossas categorias de base são tão mal aproveitadas? Então tá aí uma pergunta muito inteligente aí do Paulo Cousani, né? Muito obrigado por você ter enviado essa pergunta para nossa rádio Panorama CRVG. E, bom, respondendo ao Paulo, e também posso estar tirando essa dúvida aí também com todos os ouvintes nesse momento, é aquele lance, né, galera,
Nós temos uma base onde alguns jogadores se destacam, outros não, né? E recentemente, desde o início desse ano, nós tivemos alguns destaques na Copa São Paulo de Juniores, né? E um desses jogadores nós temos o Renato Kaiser, o Evander, Bruno Concedei, Caio Monteiro e entre outros jogadores aí que podem estar aí correndo por fora, mas também que teve um bom destaque. Até mesmo o próprio Matheus Pet. Agora, o X da questão é o seguinte: para botar a molecada para jogar agora não seria uma boa, até porque eu estava reparando bem algum desses jogadores. O Evander, por exemplo, é um jogador que precisa se preparar um pouquinho, principalmente fisicamente, para poder encarar um profissional. Né? O Evander é um jogador ainda franzino, mas tem muita qualidade técnica. É um jogador que é muito bom na finalização. É um jogador que tem facilidade de encostar nos atacantes. É um jogador que se apresenta muito ao ataque. E quer dizer, ele teria tudo sim para ser até mesmo um futuro titular do Vasco aí nesse time do profissional. Agora, não se pode botar no jogador assim, lançar ele assim, já se destacou, vou botar ele agora no profissional. Não, isso aí requer uma preparação, entendeu? E o Evander, fisicamente, ainda não teria condições ainda de estar na categoria do profissional. Talvez ano que vem ele já possa ter essa chance de vestir a camisa do Vasco no profissional. Agora, por enquanto, ele ainda tem que continuar aí na base, se preparando, se ajudando aí principalmente na seleção de base, onde também ele vem se destacando, tem feito até gols, inclusive, né? E é isso. Tem também o Bruno Concedei também, que é um dos mais cotados, que pode vir a chegar no profissional rapidamente, assim como também o Renato Kaiser. Mas é aquele lance que eu sempre falo pra vocês: tem que se preparar essa garotada aí, fisicamente, para que eles possam chegar no profissional e chegar bem, né? Porque tem que estar com o físico legal. Porque se o Evander, que é todo franzino, chegar no profissional, não vai aguentar trampo, né? Quer dizer, qualquer esbarrão que ele tiver, ele vai cair toda hora. Então, quer dizer, ele precisa estar bem fisicamente, aguentar o trampo para poder estar aí no profissional. Agora, você fez uma outra pergunta abaixo dessa que você fez, Paulo, que são duas perguntas em uma, com relação se as categorias de base estariam sendo mal aproveitadas, né? Eu posso dizer para você, Paulo, que hoje a categoria de base do Vasco, a mensagem do Vasco, ela não está sendo mal aproveitada, mas eu posso dizer ainda que há ainda certos empresários que já estão negociando esse jogador. Até o próprio clube também já está nessa ainda, isso já acontece já desde os tempos remotos, né, do Vasco, né? Mas assim, precisamente desde a década de 2000 que vem acontecendo isso, né? Que o Vasco, antes da garotada completar 18 anos, a sua maioridade, o Vasco sempre está negociando esses jogadores para os clubes europeus, né? Parece até, eu não posso dizer isso para vocês com toda a veracidade, mas há uns boatos que Evander e Bruno Concedei parece que já tenham fechado com alguns clubes europeus. Não vou nem falar o nome aqui porque ainda há boatos, tá, galera? Então, quer dizer, eu não posso estar afirmando para vocês uma coisa que ainda é um boato, né? Não se sabe ainda se é certo ou não. Mas parece que um desses jogadores parece que já aceitou com algum clube europeu. Não vou falar o nome porque não cabe a mim ainda falar uma coisa que não é o certo. Não tem uma veracidade nisso. Então, quer dizer, e eu fico triste porque são jogadores que ainda poderiam render muito mais ainda para o clube no profissional, que poderiam render mais ainda uma valorização no mercado, e que seria muito bem nisso tudo é o Vasco da Gama. Quer dizer, é complicado de perder nossos jogadores de base talentosos aí pro clube de fora, e é difícil a gente poder concorrer também às ofertas dos clubes de fora, porque eles chegam muito bem, eles chegam com dinheiro bacana, mas aí fica meio complicado, né? Mas só que a diretoria do Vasco, devido a esses problemas que tem com relação problemas financeiros, aí é obrigado, infelizmente, de vender suas joias, né? Quer dizer, e isso vem acontecendo já com muita frequência no Vasco, né? Infelizmente, temos que perder nossas joias para poder sanar algumas dívidas que nós temos no clube, né? O que não é diferente em outros clubes, como no Fluminense, como no Santos, no São Paulo, no Corinthians, que eles seguram o máximo esses jogadores para que eles tenham uma certa valorização no time profissional, para que assim eles possam ser vendidos com alto valor e assim consiga estabilizar as finanças do clube e possa manter ainda toda a regularidade financeira.
que é muito importante, né, em um clube, né, quer dizer, e já no Vasco não é tão assim, né, quer dizer, o Vasco já vende logo para poder logo tentar sanar algumas pendências, algumas coisas financeiras aí que ficou em aberto, né, e que não é pouca, né, são muita coisa aí que o Vasco tem de dívida aí, quer dizer, que precisa pagar, e muitas das vezes tem que, infelizmente, abrir mão de uma das suas joias para poder vender por alguns clubes europeus. E é lamentável, né? Mas eu posso dizer para você que pelo menos o Vasco ele está aproveitando bem os jogadores. Alguns até sobem pro profissional, mas nem todos eles sobem, porque uns já estão sendo negociados já para sair para o clube europeu, e outros que não tem destaque não conseguem subir, né? Quer dizer, não conseguem se firmar, né, nas categorias de base. A gente sabe muito bem que não tem nem condições também de subir para o profissional. Beleza? Bom, uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Bom, acho que a gente não temos mais perguntas no grupo 1, então vamos dar uma rodada lá no grupo 2 da Panorama CRVG. Deixa eu dar uma olhadinha lá, acho que lá temos perguntas. Eu acredito que tenha, né? Muito bem, vamos dar uma olhadinha lá. Bom, e eu tenho uma pergunta aqui da nossa amiga, a nossa ilustre Giza, né? Que eu carinhosamente chamo ela de Giza Guinha Azul, né? Por ela ser fã do Guinha Azul, né? E a pergunta da Giza é o seguinte: quem estaria mais cotado para ser o novo camisa 10 do Vascão? A pergunta aí da Giza. Muito obrigado mais uma vez por estar enviando essa pergunta aqui para nossa rádio Panorama CRVG. E respondendo a você, Giza, bom, a sua pergunta ainda se torna a minha pergunta, que até hoje eu fico tentando decifrar, né? Quem seria o camisa 10 que poderia ser cotado para o Vasco da Gama? Bom, é complicado falar isso porque nessa situação que o Vasco vive, né? E como eu já tinha falado para vocês, que o futebol brasileiro está muito inflacionado com relação a esses jogadores que pedem um teto salarial muito alto, um orçamento muito alto aí do salário. Fica complicado de clubes como o Vasco, por exemplo, tentar ir no mercado trazer um jogador aí para poder jogar, vestir a camisa do Vasco e tudo mais, e fica complicado. Mas hoje, posso dizer para vocês que hoje não temos ainda um camisa 10 dentro do nosso elenco, do nosso time. Não temos. Mas a solução mais caseira que eu sempre falo para vocês é buscar dentro do nosso elenco aquele jogador que possa ser camisa 10. Mesmo que não seja um cara que tenha cara para ser um camisa 10, mas que possa fazer uma função de um camisa 10. Enquanto o Vasco não consegue ainda trazer um jogador para essa posição, nós temos que pegar algum jogador do nosso elenco e colocar ele para ser o camisa 10. E quem seria talvez esses jogadores para ser o camisa 10? O Calcaia, que não é muito para ser o camisa 10, ou o Matheus Índio, né? A gente sabe muito bem do potencial que o Matheus Índio tem, mas que precisa ser mais lapidado, ele precisa ter mais oportunidade, e o Doriva não está dando essa oportunidade para o garoto, né? Biancucci não é um camisa 10 que não estamos esperando, né? Mas também poderia ter sido muito utilizado aí, poderia ter mais oportunidade, mas não está acontecendo, né? Quer dizer, aí fica complicado. Aí nós vamos apostar em quem, né? Há rumores aí que o Vasco estaria tentando aí negociar com o tal de Camacho, né? Parece que ele joga no Libertad do Paraguai, né? Quer dizer, a questão não é nem trazer o cara, a questão é se realmente ele poderia ter oportunidade de jogar, porque contratar é fácil, qualquer clube vai lá e contrata. Eu gostaria de saber se o jogador vai vir pra cá pra jogar ou só pra treinar. Quer dizer, existe esse tipo de questão, né? Ou ele vem pra jogar, ou ele vem pra treinar. Se é pra vir pra treinar, é melhor nem vir. Porque se você for pra botar o jogador pra treinar, é mais fácil você levantar um jogador da base pra botar pra treinar junto com os profissionais. E fica somente pra treinar. Não é? Ficaria dessa forma, né? Quer dizer, mas hoje a gente não temos um camisa 10 e o Vasco fica difícil de contratar um camisa 10 hoje, porque aqueles que estão se destacando no Campeonato Brasileiro dificilmente vão sair dos seus clubes. Quer dizer, e para sair dos seus clubes o Vasco teria que pagar uma rescisão de contrato desses jogadores, que é muito alta, e o Vasco no momento não tem condições de trazer esses jogadores. E a solução que poderia talvez seja viável para o Vasco seria na Série B, mas também não temos um grande destaque que joga
com a camisa 10, né, em um desses clubes da Série B, um destaque na competição. Quer dizer, o Vasco não vai conseguir trazer esses jogadores, e a solução que o Vasco tem no momento tem que ser dentro do elenco. E se não dá oportunidade para esses jogadores, fica complicado. Aí, quer dizer, nós vamos ficar nessa mesmice aí, como vocês estão vendo aí, né? O Doriva querendo provisão da Dagoberto como meio campo, e isso aí fica complicado, porque a gente já sabe que é daí para pior. E é daí para pior. Bom, vamos ver se tem mais outra pergunta aqui, ó. Eu tenho a pergunta aqui do Daniel, né? O Daniel aqui está fazendo a seguinte pergunta: o Vasco deveria tentar o Renato Cajá da Ponte, ele está em alto nível. Puta, esse aí foi uma pergunta, não foi nem uma pergunta, né? Foi uma exclamação aí do Daniel, né? Muito obrigado aí essa exclamação do Daniel aqui para nossa Rádio Panorama CRVG. E Daniel, eu concordo, Daniel. Realmente o Renato Cajá tá em alta na Ponte Preta, mas a Ponte Preta não vai ceder um dos seus melhores jogadores pro Vasco, né? Quer dizer, eles também não são bobos de ceder um dos seus melhores jogadores para alguma negociação. E pro Vasco contratar ele, é aquilo que eu acabei de falar, tem que, né, pagar a rescisão de contrato do jogador, que não é pequena, né? É alta. Então, quer dizer, mas se o Renato Cajá viesse pro Vasco, ele completamente iria mudar aí o nosso meio campo, né? É um jogador que, não só porque ele tá fazendo golaços aí dentro da competição, mas sim, é um jogador que já vem se destacando até um bom tempo aí com a camisa da Ponte Preta, né? Ele tem feito bons jogos, é um jogador que sabe bater muito bem falta, é um jogador que sabe muito bem finalizar de fora da área. Quer dizer, é um jogador interessante, é um jogador bem dinâmico, né? Quer dizer, ele se daria muito bem jogando com a camisa do Vasco, mas infelizmente não é possível para o Vasco contratar o Renato Cajá da Ponte Preta, e muito menos a Ponte Preta vai ceder o jogador assim, um dos seus melhores jogadores, não só para o Vasco, mas para qualquer outro clube aí, a não ser que outros clubes aí cheguem e paguem a rescisão de contrato do jogador. Eu acho pouco provável, né? Bom, deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra pergunta. Vou dar uma olhada aqui. Bom, acho que não tem uma pergunta, né? Então é isso aí, galera, muito bem. Não temos mais perguntas e o nosso programa então vai se encerrando por aqui. E quero agradecer mais uma vez pela sua audiência aqui conosco. E se você gostou do programa de hoje, vai lá, cara, deixa seu like aqui abaixo, bem aqui abaixo, ó, você está acompanhando aqui a nossa programação, aqui rapidinho, deixa seu like aqui abaixo e aproveite e se inscreva-se em nosso canal. E pode até compartilhar o nosso programa de hoje para os seus amigos vascaínos que acompanham o nosso trabalho. E sexta-feira eu estarei aqui de volta a partir das 9 horas da manhã, trazendo toda a informação de Vasco da Gama ao seu alcance. Espero poder contar novamente com a sua audiência. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus e uma ótima semana para todos. Fui! Moving that back, shoes all on my face, hope it'll stay up on my waist. Plus it ain't on the button up, so please don't make me catch your face, cause bitch I'm about it. Me walk around with no check on me, yeah I got it.